Capítulo 1158. Chegando a um acordo. Depois de olhar silenciosamente para os coelhos e cabras por mais de 10 segundos, Klein fechou os olhos e sacudiu o dedo indicador direito e o dedo médio, como se estivesse pressionando uma tecla invisível de piano. Um terço da marionete desabou, perdendo a sensação de estar viva. A expressão de Klein imediatamente se distorceu, como se ele tivesse sido atingido 33 vezes por uma espada gigante. A dor familiar e extrema que ele sentiu varreu seu corpo espiritual, fazendo com que gavinhas de carne de cor clara brotassem em seu corpo. Cada broto parecia formar um verme transparente. Esta era a reação de matar 33 vermes espirituais. Depois de levar quase 15 minutos para se recuperar, Klein fez sua segunda tentativa de deixar o outro terço de suas marionetes morrer. A mesma dor, o mesmo tempo para descansar e as mesmas ações se repetiram novamente. Finalmente acabou completamente com esse lote de marionetes amaldiçoadas. Ele não conseguiu lidar com tudo de uma vez, porque o dano causado pela morte de 100 vermes espirituais era suficiente para fazê-lo perder o controle, e ser amaldiçoado significava que ele não poderia resolver o problema diretamente, recuperando as características. Claro, esse era o padrão de um sábio do passado que havia avançado recentemente. Não foi o desempenho de um sábio do passado que estava quase terminando de digerir a poção. Na verdade, a perda de 100 vermes espirituais só pioraria a dor, sem que ele mostrasse qualquer sinal de perder o controle ou afetar a batalha. Estava apenas atuando agora, permitindo que seu desempenho correspondesse ao seu papel. No seu nível, perder metade do número de vermes espirituais que ele tinha ao mesmo tempo levaria à perda de controle. Depois que ele digerisse completamente a poção sábio do passado, seria capaz de se recuperar da morte de quase 500 vermes espirituais de uma só vez. Mesmo que perdesse todas as características de Beyonder correspondentes, ele não perderia seu status e nível. Poderia recuperar lentamente sua força, absorvendo as características de Beyonder do caminho do vidente. Depois de entender isso e de se recuperar, Klein saiu do edifício em forma de torre. Ele foi para a escuridão lá fora e trouxe alguns coelhos brancos e uma cabra. Então percebeu que a escuridão na terra abandonada dos deuses não era tão perigosa quanto o jovem sol havia descrito. A maioria dos monstros era fraca. Não, para ser preciso, o perigo que espreita nas profundezas da escuridão, além de fazer as pessoas evaporarem no ar, nada mais pode se comparar ao sujeito ao meu lado chamado Amon. Klein olhou para o homem magro que estava sentado perto da lanterna, sorrindo enquanto o observava ocupado. Ele invocou algo parecido com água fervida do vazio histórico e se agachou, removendo seriamente o pelo e a carne dos coelhos brancos e da cabra. Após uma série de tarefas, Klein acendeu uma fogueira. Montou uma churrasqueira que veio do vazio histórico e colocou um coelho branco nela. Temperou com um conjunto completo de condimentos que ele mesmo preparou, como manjericão, erva doce e sal, enquanto virava constantemente a carne. Neste momento, as iguarias do vazio histórico que havia comido antes haviam desaparecido há muito tempo devido a ele não manter mais a sua existência. Seu corpo e alma clamavam por reabastecimento. Uma fragrância tentadora foi gradualmente emanada enquanto o nariz de Amon se contraía levemente. Você realmente vai comer? Sem esperar por sua resposta, o deus da travessura continuou. Eles são, essencialmente, a carne de monstros e seus vermes espirituais. Tem certeza que quer comê-los? Não há como desfazer a maldição no nível de um anjo. Se não há como resistir ou corrigi-la no mesmo nível, não há como dissipá-la. Já que uma coisa se parece com um coelho, tem cheiro de coelho e tem gosto de coelho, é um coelho. Enquanto Klein assava o coelho seriamente, deu uma risada autodepreciativa. Além disso, como posso não manter o melhor estado se quero escapar do seu alcance?
Para este pedaço de esperança, só posso desafiar os meus limites psicológicos. Isto é o que significa suportar a humilhação e o sofrimento. Klein acrescentou interiormente. Ao mesmo tempo, ele suspirou com a maldição de transformação da antiga maldição. Isso era muitas vezes mais forte do que a maldição de um sequência 3, discípulo do silêncio. Quase não há limite para a quantidade de tempo que ele pode ser mantido. Claramente, um animal comum pode usar todos os meus poderes Beyonder, através do verme espiritual, mas uma marionete deformada devido a uma maldição não é possível. Isso é uma maldição pelo menos no nível de anjo. Além de oferecer resistência de alguém do mesmo nível, pode-se usar o método correto para removê-la. Nenhuma maldição é irreversível. Sempre há brechas. Beijar esse coelho vai transformá-lo em German Sparrow? Klein fez um comentário autodepreciativo enquanto analisava para se recompor. Depois de ouvir sua resposta, o monóculo Amon assentiu com um sorriso. Muito bom. Esta é realmente uma boa revelação. Para se ter, Klein não respondeu enquanto retomava o churrasco. Pouco tempo depois, com a ajuda do controle de chamas, ele terminou de assar um coelho e uma perna de cabra. Aproveitando a oportunidade, antes que os condimentos desaparecessem, ele combinou com a comida um chá gelado doce que convocou do vazio histórico, enchendo sua boca de fragrância. Nutriu seu corpo e mente, permitindo-lhe aliviar efetivamente a pressão, o desespero e a indecisão de ser sequestrado por Amon. Durante esse processo, ocasionalmente se lembrava dos olhares nojentos dos monstros, bem como do fato de que os vermes espirituais eram equivalentes a ele. No entanto, ele foi capaz de controlar muito bem seus sentimentos. Depois de encher o estômago e repor as energias, transformou os ingredientes restantes, próximos ao fogo, em rações secas, como se estivesse economizando para seus planos subsequentes. Ao vê-lo fazer todos os tipos de preparativos devagar, mas ordenadamente, Amon de repente cutucou seu monóculo e perguntou com um leve sorriso. Na verdade, você está tentando ganhar tempo antes de chegarmos ao destino real, certo? As mãos de Klein pararam por um momento antes de continuar com suas ações. Ele sorriu e disse: Sim, estou esperando por ajuda. Adivinha de quem? Amon não respondeu diretamente, pois disse com um sorriso: Estou ansioso por isso. Klein continuou seu trabalho, até preparar rações para 3 ou 4 refeições. Ele pensou por um momento e, mais uma vez, colocou a mão no vazio na frente de Amon. Falhou repetidas vezes enquanto continuava fazendo tentativas. Não se sabia qual item ele estava tentando invocar, mas parecia que estava usando suas ações para desafiar Amon a roubá-lo. Depois de observar por alguns segundos, Amon sorriu e balançou sua cabeça. Ele levantou-se lentamente e saiu da torre meio desmoronada. A mão direita de Klein parou no ar antes de retraí-la e beliscar a testa. Ele murmurou para si mesmo, perplexo. O que eu estava tentando fazer agora? Enquanto tentava se lembrar, Klein levantou-se também. Trouxe suas rações embaladas, pegou a lanterna de pele de animal e caminhou até a parte de trás de Amon. O homem e o anjo circularam ao redor da colina e entraram em um vale. A água estava chapinhando no rio, mas quando a fraca luz amarela brilhou sobre ela, ou quando os relâmpagos no céu iluminaram a área, Klein percebeu que não havia água no leito do rio. Os sons que ele ouviu anteriormente também desapareceram. Um rio que foi transferido para um estado oculto? Após alguma deliberação, fez uma pergunta para Amon. Isso mesmo. Ele só aparecerá na escuridão sem luz, respondeu Amon com um leve aceno de cabeça, imperturbável com a pergunta. Posso beber? Klein pressionou. Amon sorriu e disse: Claro, esta já foi uma das fontes de água de uma cidade que persistiu durante 1.600 anos na escuridão. Desde que você consiga tirar a água do leito do rio, elas podem aparecer em locais com luz.
Seu próximo passo é sugerir que eu traga a lanterna para esperar ao lado enquanto você se hidrata na escuridão? E então, aproveite esta oportunidade para se transformar em um estado oculto? Klein sorriu sem jeito. Como eu poderia usar um método tão simples? Ao ouvir isso, Eamon riu e acariciou o monóculo. Às vezes, o plano mais simples é o mais eficaz. Você pode tentar. Com relação às palavras desse vigarista incomparável, Klein não conseguia acreditar, nem se atrevia a acreditar. Ele estava com medo de que a outra parte estivesse usando psicologia reversa com a verdade. Ele só poderia deixar a questão da água de lado e perguntar: na terra abandonada dos deuses, quantos pontos de encontro humanos, como a Cidade de Prata, ainda não foram destruídos? Amon olhou para frente e disse sem mudar sua expressão: os que eu conheço não excedem 10. Nesse aspecto, a Cidade de Prata tem sorte. Pelo menos eles podem ver e ter a capacidade de tocar a luz. Isso significa que a Cidade de Prata está muito perto da corte do Rei Gigante, a porta que leva para fora da terra abandonada dos deuses. Não há necessidade de arriscar a morte para alcançá-la. Quanto às outras cidades, não importa o quão firmes estejam na escuridão, não importa quantas equipes de exploração enviem, tudo será inútil. Não há como encontrar a saída? Na verdade, desse ângulo, a Cidade de Prata é infeliz e também sortuda. Isso depende puramente do ponto de referência. Klein segurou a lanterna enquanto avançava ao longo da margem e começou a fazer sua segunda tentativa de fuga. Amon caminhava ao lado dele, ocasionalmente fornecendo-lhe ideias que pareciam confiáveis, mas que tinham resultados reais desconhecidos. Ele parecia estar sofrendo de esquizofrenia, tentando o seu melhor para destruir as esperanças de seu verdadeiro corpo na obtenção do castelo de Sephiroth, do outro lado da corte do Rei Gigante, na Cidade de Prata. Depois de receber o chamado do chefe, Derrick Berg trouxe o crucifixo do Sem Sombra para o topo da torre e entrou em uma sala espaçosa. Havia um altar misterioso e complicado montado aqui. Itens diferentes foram colocados em locais diferentes. Um total de 6 itens, cada um deles emanando uma aura perigosa. Com um relance, Derrick viu uma flauta de prata comum, uma máscara feita de uma caveira e os restos mortais de uma pessoa deformada. Você tem o crucifixo do Sem Sombra. Você pode ficar aqui por 15 minutos, mas não pode ultrapassar esse tempo. Caso contrário, você sofrerá uma morte súbita. Colin Iliad usava uma camisa de linho e um casaco marrom enquanto exortava Derrick. A percepção espiritual de Derrick foi acionada quando ele perguntou: Excelência, isso é por causa daquela máscara do crepúsculo? Sua mão direita apontou para a máscara feita de uma caveira. Sim. Colin acenou com a cabeça ligeiramente e disse: já preparei os restos mortais de 6 criaturas poderosas. Todas foram caçadas por mim ou comigo como força principal. Derrick foi imediatamente esclarecido. Você ainda tem as bênçãos de uma divindade? Colin instantaneamente ficou em silêncio. Depois de quase 10 segundos, ele abriu a boca e disse lentamente: sim. Depois de alguma hesitação e luta, ele finalmente escolheu o louco. Pelo menos aqueles cogumelos deram esperança à Cidade de Prata. Derrick suprimiu sua alegria e pensou nas interações no clube de tarô. Ele levantou uma pergunta perplexo. Por que você não deixou aqueles 2 artefatos selados de nível divino lhe darem suas bênçãos? Ele lembrou que deuses subsidiários, ou anjos, poderiam satisfazer os requisitos do ritual. Não era o caso que apenas uma verdadeira divindade da sequência 0 pudesse fornecer bênçãos. Afinal, um cavaleiro prateado era apenas um sequência 3. Colin ficou em silêncio novamente e hesitou por alguns segundos antes de dizer: eles não darão bênçãos.